Se eu contar o que aconteceu comigo naquela noite em Bangkok, você não vai acreditar. Nem eu acreditaria, se não tivesse vivido cada segundo com o corpo tremendo e o coração acelerado. Tudo começou com um simples drink num bar escondido entre as ruelas de Sukhumvit. Eu só queria esquecer de uma mulher, e acabei caindo nos braços de outra que parecia ter saído de um filme proibido. Ela usava um vestido vermelho colado no corpo, os olhos puxados com um brilho indecente, e uma voz que parecia um convite direto ao pecado. Quando ela se aproximou de mim, não pediu meu nome. Só sussurrou uma frase que nunca mais vou esquecer: "Você quer saber o que é prazer de verdade?" Meu corpo respondeu antes da minha boca. Em poucos minutos, ela me levou até um lugar onde o tempo parava, e o desejo tomava conta. O quarto tinha uma luz baixa, incenso no ar e uma cama cercada por espelhos. Cada movimento parecia um ritual. Cada toque, uma explosão silenciosa. Mas o mais estranho é que, mesmo ali, no auge da tentação, eu sentia que tinha algo mais escondido. Como se, por trás daquele corpo delicioso, existisse um segredo que poderia mudar tudo. Não sei se fui escolhido, testado ou apenas sortudo. Só sei que aceitei a proposta. E depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Porque não foi só sexo. Foi algo que queimou por dentro, e até hoje me arrepia só de lembrar. Eu nunca fui o tipo de cara que se deixa levar por emoções. Sempre fui racional, frio até demais. Mas depois que minha ex-noiva me traiu com meu melhor amigo, algo dentro de mim quebrou. Passei meses vagando pelos dias como um zumbi, sem vontade de nada, até que, numa madrugada regada a uísque e autocomiseração, comprei uma passagem só de ida para a Tailândia. Sem planos. Só a intenção de me perder. O avião pousou em Bangkok numa tarde quente e úmida, e mesmo com o jet lag, meu corpo parecia elétrico. Eu andava pelas ruas com a sensação de que algo ia acontecer. Como se a cidade estivesse viva e me chamando. Era mais que curiosidade. Era fome. Fome de prazer, de esquecimento, de algo que fizesse meu peito voltar a pulsar. No primeiro dia, aluguei um quarto pequeno em um hotel discreto. Só eu e o ventilador barulhento. Mas naquela noite, sem dormir, entrei num aplicativo local, mais por tédio do que por desejo, até que vi o perfil dela. O nome era falso, mas a foto. Deus do céu! Aqueles olhos puxados, o decote discreto e um sorriso de quem sabe exatamente o que fazer com um homem despedaçado. Começamos a conversar. Rápido. Direto. Ela não queria papo furado. Queria saber onde eu estava. Disse que me encontraria no lobby do hotel em 20 minutos. E quando desci, lá estava ela. Mais bonita do que na foto. Mais perigosa do que eu imaginava. A proposta veio antes mesmo do segundo olhar: tem um lugar aqui perto, não é para qualquer um. Só vai quem está pronto. Eu não hesitei. Eu estava pronto. Ou pelo menos achava que estava. Bangkok à noite é como um corpo pronto para ser explorado. Cada rua tem um cheiro, uma luz, uma promessa. Ela me levou por becos estreitos onde lanternas vermelhas pendiam como convites ao pecado. Eu sentia os olhos das pessoas em nós, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Mas eu não me importava. Porque eu só via ela. A porta do lugar era discreta, quase invisível. Um segurança nos avaliou com um olhar lento e silencioso. Ela disse algo em tailandês, e ele abriu passagem. Entramos. Era um clube, mas não como os outros. Era silencioso, com música baixa, luzes quentes e uma atmosfera densa. Homens e mulheres dançavam, mas tudo era mais íntimo. Como se cada movimento fosse ensaiado para provocar. Ela me guiou até um balcão. Pediu uma bebida que parecia uma poção mágica e colocou nos meus lábios com os dedos. Confia, ela disse. E eu confiei. O gosto era adocicado, com algo amargo no fundo. Uma mistura que me deixou tonto,
e mais excitado do que já estive na vida. A música mudou. O clima esquentou. E ela sussurrou: agora você está pronto para o quarto secreto. Subimos por uma escada em espiral. Cada degrau parecia me afastar do mundo real. Quando a porta se abriu, meus olhos demoraram a se acostumar com a penumbra. Velas. Espelhos. Um colchão gigante no centro. E um cheiro no ar que era puro convite. Ela trancou a porta. E antes que eu dissesse qualquer coisa, tirou o vestido devagar, deixando o vermelho escorregar pelo corpo. Naquele instante, percebi, não havia mais volta. A proposta que ela me fez não era sobre sexo apenas. Era sobre cruzar uma linha. E eu estava prestes a atravessar. Ela se aproximou como uma felina. Os pés descalços, a pele morena reluzindo sob a luz das velas, e o perfume, meu Deus, o perfume. Era doce, com um toque amadeirado que fazia meu coração bater no mesmo ritmo da tensão no ar. Quando ela encostou os dedos nos meus lábios, como se pedisse silêncio, tudo ao redor desapareceu. Não havia mais Bangkok. Só havia ela. E eu. Sem dizer palavra, ela começou a tirar minha roupa com lentidão quase cruel. Cada botão, cada zíper, cada toque era uma promessa. Quando nossos corpos finalmente se encostaram, senti um arrepio que subiu pela espinha e explodiu na minha nuca. Ela me empurrou suavemente para o colchão. Montou em mim com firmeza. Sussurrou algo em tailandês, e mesmo sem entender, eu obedeci. Ela usava a língua como uma arma. Um beijo quente, depois uma mordida, depois um rastro de saliva que descia pelo meu peito até lá embaixo. A respiração dela acelerava a minha. Gemidos contidos, olhos nos olhos. O corpo dela se movia com a precisão de quem conhecia todos os limites de um homem, e fazia questão de ultrapassá-los. Durante aquela noite, não houve freio. Posições selvagens, comandos ditos com voz baixa, gemidos abafados pelos travesseiros. A cada orgasmo, um olhar intenso que dizia: ainda não acabou. E não acabou mesmo. Ela era incansável. E eu, virei escravo daquele corpo. No fim, caí exausto, suado, com a boca seca e o coração disparado. Mas no instante seguinte, quando ela se levantou sem dizer nada, abriu uma gaveta e trancou com chave, algo dentro de mim acendeu. Aquilo não era só uma noite. Tinha algo a mais acontecendo. Algo que eu ainda não conseguia ver, mas que já me envolvia por completo. No dia seguinte, acordei sozinho no quarto. A cama ainda cheirava a ela. Meus músculos doíam. Meu corpo ainda vibrava com os ecos da noite anterior. Mas ela tinha sumido. Em cima da cômoda, apenas um bilhete com um endereço e uma frase escrita com batom: se quiser mais, venha esta noite. Era provocação. Era armadilha. Mas eu não resisti. Passei o dia vagando pela cidade, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas cada lembrança do corpo dela, cada suspiro, cada arrepio, me puxava de volta para ela. Eu já não era dono de mim. E naquela noite, como um viciado, fui até o endereço. Um prédio antigo, sem placa. Ela me esperava na porta. Sem roupa. Só com um kimono preto e um olhar que queimava. O segundo encontro foi mais ousado. Havia outra mulher no quarto. Estrangeira. Pele clara, olhos verdes, sorriso malicioso. As duas me envolveram como se fôssemos parte de um espetáculo secreto. Elas se beijavam. Me beijavam. Me tocavam. Me dominavam. Meu corpo virou palco. Meu prazer virou um experimento. E eu não queria que terminasse. As noites seguintes foram ficando mais intensas. Cordas. Vendas. Brinquedos. Elas me faziam sentir coisas que eu nem sabia que existiam. Eu achava que estava explorando os limites do prazer,
mas na verdade, eu já estava preso. Completamente dominado. Aquilo não era mais escolha. Era obsessão. No fundo, uma parte de mim gritava que algo estava errado. Mas o corpo dizia, fica. E eu obedecia. Porque o que ela me dava, nenhum outro lugar no mundo conseguiria oferecer. Depois da terceira noite, eu já não era mais eu. Deixei de ser turista, homem, indivíduo. Me tornei uma extensão dos desejos dela. Meu corpo só se movia quando ela mandava. Eu me perdia nos dias, esperando as noites. Ela sempre me surpreendia, cada encontro era uma nova perversão, um novo fetiche, um novo mergulho no prazer sem limites. Teve uma noite em que ela me levou para um bar escondido, onde casais observavam outros fazendo amor no centro de uma sala escura. Fomos convidados a participar. E participamos. Diante de olhares famintos, ela me montou como uma rainha. Dominou cada movimento. Gritou meu nome. Me envergonhou. Me libertou. Me destruiu. Outra vez, acordei vendado. Amarrado à cama. 3 corpos. 3 línguas. 3 vozes. Perdi o controle. Me entreguei. Era como se ela quisesse me desmontar, me despedaçar, me refazer a imagem do que ela desejava. E o mais assustador? Eu queria isso. Eu pedia por mais. Chegou ao ponto de eu não saber mais que dia era, quanto tempo tinha passado, ou se ainda existia um mundo fora daquele quarto. Eu parei de responder mensagens. Parei de ligar para casa. Esqueci de tudo. Porque o prazer que ela me dava era como uma droga rara, exclusiva. E ela era minha traficante particular. Mas o corpo, por mais que aguente, uma hora clama por mais do que suor. E quando comecei a sentir o coração apertar, as lágrimas querendo vir, soube, eu estava indo longe demais. A noite anterior havia sido a mais intensa até então. Mas foi também a mais fria. Acordei ao lado dela, mas era como se estivesse sozinho. Ela me deu as costas, acendeu um cigarro e não disse uma palavra. O cheiro do incenso parecia mais pesado. A luz, mais escura. O silêncio, ensurdecedor. Fiquei observando o corpo dela nu por minutos. Antes, isso me deixaria louco de desejo. Agora, me deixava confuso. Eu queria tocá-la. Queria dizer algo. Mas a voz não saía. Porque, no fundo, eu sabia, aquilo não era amor. Nunca foi. Era um jogo. E talvez eu estivesse perdendo. Saí do quarto naquele dia com as pernas trêmulas e o coração pesado. Fui andar pelas ruas de Bangkok, tentando reencontrar a realidade. Mas tudo parecia distante. Pessoas rindo, carros passando, a cidade pulsando. E eu, vazio por dentro. Sentado num banco de praça, percebi que fazia dias que não comia direito. Que não dormia. Que não sorria. Voltei pro hotel. Me olhei no espelho. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos sem brilho. Pela primeira vez, pensei em ir embora. Pegar o primeiro voo. Recomeçar. Esquecer dela. Mas quando peguei o celular, havia uma nova mensagem. Hoje. Mesmo lugar. Uma última surpresa. E mesmo com tudo dentro de mim gritando para fugir, eu fui. Voltei ao local como um condenado caminhando para a sentença. Mas havia algo diferente naquela noite. O clube estava mais vazio. O som era quase inaudível. Quando subi para o quarto secreto, encontrei tudo como antes, exceto ela. Pela primeira vez, ela se atrasou. E quando entrou, não estava maquiada. Usava roupas simples. E o olhar estava mais humano. Ela se aproximou devagar, sentou ao meu lado e segurou minha mão. Não falou nada. Só me encarou. Por um instante,
achei que aquilo era um adeus. Mas então, ela me beijou. Lento. Profundo. Sem pressa, sem dominação. Um beijo que parecia um pedido de socorro. Ou um pedido de amor. Foi o beijo mais verdadeiro que já senti. Naquela noite, não houve brinquedos, nem cordas, nem jogos. Só nós dois. Pele com pele. Coração com coração. Pela primeira vez, o sexo foi silencioso. Não havia gritos. Só respiração. Não havia pressa. Só entrega. Cada toque parecia dizer, fica mais um pouco. E eu quis ficar. Pela primeira vez, eu queria ficar por ela. Não pelo prazer, mas pelo que ela despertava em mim. Depois do gozo, ela chorou. No meu peito. Confessou que não sabia mais quem era. Que tinha medo de se apegar. Que não queria que eu fosse só mais um. Ela tremia. Eu tremia. E entendi, a noite que era para ser apenas mais uma, virou tudo. Ali, naquela cama, nasceu algo que nem o pecado conseguiu apagar. Mas o problema era justamente esse. O que nasceu, nasceu no lugar errado. E da forma mais perigosa possível. No dia seguinte, eu não consegui sair do quarto. Ficamos ali, abraçados, contando histórias de mentira e verdades dolorosas. Ela me falou sobre a infância no norte da Tailândia, o pai violento, a fuga para Bangkok ainda adolescente. Me contou como entrou naquele mundo. E como cada homem que passava por ela deixava um vazio maior que o anterior. Ela dizia que não acreditava mais no amor. Que amar era um luxo que não podia ter. Mas no olhar dela, havia esperança. Eu quis ser diferente. Quis tirá-la dali. Levar para outro lugar. Começar de novo. Ela riu. Disse que já ouvira isso antes. Mas seus olhos pediam que eu insistisse. Tentamos reviver a mesma conexão nas noites seguintes, mas nada foi igual. A magia daquele momento íntimo não se repetia no mesmo palco. Comecei a evitá-la nos horários em que ela estava trabalhando. E isso a irritava. Ela dizia que não podia me tratar diferente dos outros. Que o clube tinha regras. Que sentimento ali era fraqueza. Mas cada vez que fazíamos amor, os olhos dela se enchiam de água. Era como se ela lutasse contra algo que já estava dentro dela. E eu também. Porque, apesar do desejo, agora eu queria mais. Queria exclusividade. Queria a alma, não só o corpo. E isso, naquele lugar, era o maior erro que alguém podia cometer. Foi aí que entendi. Amar uma deusa da luxúria é como tentar segurar o vento com as mãos. As coisas começaram a mudar rápido. Um homem passou a me observar sempre que eu entrava no clube. Um dos donos, talvez. Ela ficava tensa quando ele se aproximava. E um dia, me pediu para não voltar mais lá. Disse que eu estava chamando atenção. Que poderia me colocar em risco. Mas quando perguntei se ela queria sair comigo dali, ela se calou. Naquela noite, ela apareceu no meu hotel, chorando. Disse que tinha sido ameaçada. Que não podia fugir. Que deviam dinheiro. Que ela era apenas uma peça. E que o quarto secreto não era só para prazer, era para gravações. Chantagem. Homens poderosos. E que agora, eu também estava envolvido. Fiquei em choque. Quis protegê-la. Ofereci dinheiro. Disparei mensagens, ligações. Ela pediu que eu parasse. Disse que precisava resolver sozinha. Na última vez que a vi, ela me abraçou forte e sussurrou: "Nunca esquece o que a gente viveu. Mas por favor, esquece de mim." Ela desapareceu. Mudou de número. O perfil sumiu. O clube foi fechado uma semana depois. As luzes vermelhas se apagaram. E eu fiquei com as lembranças.
com a saudade. E com uma cicatriz invisível, gravada nas noites que arderam mais do que o próprio pecado. Voltei para o meu país dias depois. Com o mesmo corpo, mas com outra alma. A Tailândia ficou para trás, mas ela não. Ainda hoje, às vezes, fecho os olhos e sinto o cheiro dela. Escuto a voz dela. Revivo aquela noite mágica onde, por alguns minutos, o prazer virou amor, e o amor virou uma dor que eu escolhi sentir até hoje. Não sei se ela está viva. Não sei se conseguiu escapar. Mas toda vez que alguém me pergunta sobre minha viagem, eu sorrio, mudo de assunto ou conto uma versão editada. Porque essa história, ninguém acreditaria. Ninguém entenderia. Mas você que está me ouvindo agora, talvez entenda. Talvez conheça essa sensação de se entregar a algo proibido, intenso, transformador. Talvez já tenha amado alguém que você não podia ter. E se for esse o caso, você sabe, tem coisas que queimam por dentro, e mesmo assim a gente não quer apagar. Se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Já viveu algo parecido em alguma viagem? Me conta nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque tem muita história picante que você ainda precisa ouvir. A gente se vê no próximo vídeo. E cuidado, a próxima proposta irrecusável pode estar bem mais perto do que você imagina.